Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, justiça fazendo justiça contra o INSS. E é claro, a favor dos segurados. Isso é que deixa a gente contente. Ninguém quer aqui saber de fraude, ninguém aqui apoia coisas ilegais, mas quando a justiça faz justiça, nós temos que reconhecer. E a justiça tem atuado aí de forma cada vez mais ativa aí na defesa dos direitos dos cidadãos, dos segurados, especialmente daqueles que enfrentam situações aí de incapacidade para o trabalho dentro do INSS, que é o assunto nosso aqui do canal. E diante das negativas indevidas, cortes injustificados, processos burocráticos lentos, muitos segurados têm corrido ao judiciário aí para garantir o que lhes é direito, pessoal. O INSS não faz favor nem em caridade, nem em solidariedade, nem te dá esmola, não. Em diversas ocasiões, a justiça tem arregaçado com o INSS. Não tem conversa, e não só dentro dos tribunais, mas no total, nas varas e em outras instâncias. Milhares de ações são abertas todos os anos. Para quem teve aí, por exemplo, um benefício negado suspenso sem uma avaliação adequada, a demora na análise dos pedidos, a falta de sensibilidade por parte, das perícias do INSS, esses peritos que parecem que são desumanos, que ou acham que estão lidando com produtos, não com gente, frequentemente levam pessoas vulneráveis a situações de extrema dificuldade financeira, sabe, e emocional. E isso devido ao quê? A negligência, imprudência, imperícia, sabe, o ego muitas vezes, porque se acham acima do bem e do mal, porque prestaram um concurso público, tem estabilidade, não pode mandar embora, não tem supervisão, todo mundo faz o que quer e vira essa bagunça. E quem é prejudicado, nós estamos falando de pessoas que vão para casa, por exemplo, no Detran, emplacar um carro. Nós estamos falando de pessoas que procuram o INSS, que pagam o INSS porque estão debilitados, porque estão incapacitados devido a um acidente ou uma doença. Que qualquer um de nós, às vezes a gente olha para o vizinho, e às vezes tem gente que até dá risada da situação dos outros, mas nós também estamos vulneráveis a isso. Eu falo com muita tristeza aqui, dos comentários que eu vejo, dos acontecimentos, e vocês sabem, quem já está há um tempo comigo aqui no canal, sabe que eu trago a realidade. Aqui eu não fico contando historinha para ganhar like, para satisfazer, não. Ou para ficar ouvindo, enchendo o ouvido de perspectiva e esperança para alguém clicar e virar inscrito no canal. Se você virar inscrito aqui no canal é porque você sabe que eu estou fazendo um trabalho sério. Você sabe que eu estou trazendo aqui a realidade. Você sabe que eu estou mostrando caminhos, esclarecendo, tirando dúvidas, trazendo um conhecimento necessário. Eu não fico com um papinho aqui de 14º salário, que vem abono não sei da onde. Os caras querendo fazer pente fino para tirar 10 bilhões de reais de benefício. Você acha que os caras vão pagar 14º salário? E tem gente que fica colocando vídeo nesse sentido, enganando. Aqui não tem isso, não. Eu não sou melhor que ninguém, nem diferente de ninguém, mas em primeiro lugar aqui é a verdade. Tá? E o judiciário ele tem reconhecido. E quando a justiça deixa de fazer justiça, como no caso da revisão de toda a vida, a gente reconhece que foi lesado os pagadores do INSS naquela época. Mas hoje a gente não pode pagar porque senão quebra a Previdência. Eu também meto a boca aqui do mesmo jeito, que não foi feito justiça. A justiça não funciona assim. Se tem problema para pagar ou não a revisão de toda a vida para todos os aposentados pensionistas que têm direito daquela época, problema do INSS, problema de quem administra esse país. Agora falar, a gente não pode pagar, mesmo sabendo que errou e que é direito do segurado, mas se nós pagarmos, nós vamos quebrar a Previdência. Isso não é resposta, isso não é justiça. Ou eu estou errado aqui no que eu estou falando? Em muitos casos, o INSS comete falhas graves, como a não observação de laudos médicos particulares, realização das perícias superficialmente e até mesmo desrespeito em decisões. Essas atitudes acabam comprometendo o direito de pessoas que, por motivo de saúde, não conseguem exercer as suas atividades. Quando o segurado apresenta exames, laudos, atestados que comprovam a sua incapacidade, espera-se que esses documentos eles sejam analisados com seriedade e imparcialidade. No entanto, a prática mostra que, muitas vezes, o INSS, na representação do perito, ele desconsidera essas provas e conclui que, pela capacidade do trabalhador, a base é apenas para ele retornar ao trabalho, que ele não tem nada, contestando muitas vezes diagnósticos de especialistas. Tá? Então é uma situação muito difícil. Nessa situação, a justiça é o caminho para você tentar restabelecer que um benefício foi cortado indevidamente.
muitas vezes nem concedido, auxílios negados, sabe? É difícil. O papel do judiciário tem sido cada vez mais fundamental para equilibrar, porque se não é a justiça, o segurado não tem para onde ir. Diversos juízes têm criticado duramente a postura do INSS em processos judiciais, ressaltando negligência nas análises, nos pedidos, falta de respeito à dignidade da pessoa. As sentenças recentes, é comum você encontrar menções à vulnerabilidade dos segurados e à necessidade de uma atuação mais empática e justa por parte do INSS. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm se posicionado a favor de segurados em decisões importantes. Em muitos julgados, tá? Reforça-se que o INSS não pode agir com arbitrariedade, devendo seguir critérios técnicos, legais. Inclusive, a parte que eu falo da revisão de toda a vida, teve gente que conseguiu receber. Os que colocaram os processos lá, os primeiros que moveram a ação. E o INSS estava entrando na justiça pedindo um dinheiro de volta. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal falou, não, negativo. Quem recebeu na época, recebeu de boa fé, não precisa devolver o dinheiro, porque só faltava essa, né? Você recebeu um dinheiro, é o seu direito, a justiça comprovou, e agora que você já gastou esse dinheiro, já utilizou para pagar contas, para fazer algo importante na sua vida, eles pedem o dinheiro que é seu de volta. Isso não é o fim da picada, uma coisa dessa, né? Além da concessão de benefícios, a justiça tem condenado o INSS a pagamentos de indenizações por danos morais, conduta abusiva, negligência, demora excessiva, embora nem todos os casos, tá, gerem direito à reparação, mas ela tem sido aplicada. Tá? Outro fato relevante é que muitos segurados estão esperando há meses, até anos, decisão administrativa, enquanto a justiça consegue resolver o caso em poucos meses. Quer dizer, isso evidencia o quê? A fragilidade da estrutura interna do INSS. Ah, mas falta perito, falta funcionário. Ué, você paga, eu pago, milhões de brasileiros pagam o INSS. Para onde está indo o dinheiro? É uma pergunta que eu sempre faço. Cadê a transparência? Ué, e os funcionários que tem lá, como é que fica? Quer dizer, a reavaliação médica no âmbito judicial, ela costuma ser criteriosa. As perícias realizadas, né, dentro da justiça são profissionais especialistas que levam em consideração o histórico clínico, a ocupação desse segurado. Ele examina, ele olha a documentação, tratamentos, remédios, tudo que você apresentar. Ele ouve o que você tem a falar, tudo diferente do que acontece lá no INSS. Que as mães de Iná lá do INSS não examinam, não leem diagnóstico, não ouvem segurado e ainda tem a cara de pau de falar que o segurado está bom para trabalhar porque ele está coradinho. São as mães de Iná. Tá? Ele tem uma bola de cristal, ele é sensitivo, ele é de outro planeta, sei lá. Mas sem fazer nenhum exame, não. Você está coradinho, você está bom para trabalhar. Brincadeira isso, né? Tem gente aí que tá achando que eu estou brincando falando uma coisa dessa, mas eu não estou não, pessoal. Eu estou falando sério. Apesar das dificuldades enfrentadas num processo que não é fácil, tá? Muitos segurados relatam alívio por verem os seus direitos aí respeitados e reconhecidos na justiça. Isso traz confiança para todo brasileiro que precisa da justiça e a justiça fazendo justiça. Porque só faltava essa, né? Você recorre a um órgão chamado justiça e ela apoia injustiça. Eu não vou entrar nem no mérito, mas existem alguns lugares de justiça que nós estamos vendo não é justiça. Mas eu não vou entrar no mérito. O importante aqui agora é falar do que está acontecendo com os segurados, tá? Vale a pena você buscar a justiça. Logo depois que você tiver aí o primeira negativa injusta do INSS, tá? Existem os canais administrativos para recorrer. Recorre, mas não vai dar em nada. Eu já vou te adiantando, tá? Esse negócio de junta de recurso, não dá nada. O negócio é ir para a justiça. Infelizmente, a justiça, as decisões são reconhecidas quando é direito realmente, mas é demorado, pessoal, sabe? E outra, a justiça também está abarrotada de processos. 2023 nós tivemos 4 milhões de processos no ano. 2024 nem divulgaram, porque com certeza passou desse número. E isso mostra a incompetência do INSS, a desestruturação que existe dentro do INSS. Por que os segurados são obrigados a recorrer à justiça? Por demora, por espera, por burocracia, por negligência, por tudo. Porque o INSS não tem competência para fazer isso. E aí o que acontece? Também interfere no trabalho do Poder Judiciário.
Vocês veem, eles criaram uma vara somente para INSS. Tiveram que estruturar, porque é todos os dias processos e processos se repetindo. E geralmente, sempre pelo mesmo motivo. E isso gera uma jurisprudência. Então, muitas decisões que são tomadas na justiça é de acordo com a jurisprudência. O que é? Muitas causas, muitas ações, muitos processos sempre com o mesmo propósito, devido a sempre o mesmo problema. Burocracia, imprudência, perícias superficiais, sabe? Tudo isso. Então, muitas vezes, os juízes não precisam de muitas idades, mas o que acontece? É muito processo. É muito, e é necessário passar por perícia, os processos têm fases. Não dá para você entrar hoje, a semana que vem o juiz falar, causa ganha. Não, tem que ser feita uma avaliação. E está demorando mais do que o normal em alguns casos. Principalmente quando há recursos, e o INSS utiliza desses recursos. Né? Porque falta perito, falta isso, falta aquilo, mas não falta advogado. Para ir lá no INSS te chamar de mentiroso. E você que paga os advogados, tá? Com o que você paga para o INSS. Então, além de você pagar, ser desrespeitado, não respeitarem seu direito, ainda eles mandam o advogado que você vai pagar para falar que você é mentiroso. É assim que funciona, pessoal. Tempos de corte agora, vocês viram o vídeo que eu coloquei, né? Com relação a que foi publicada agora a realização do pente fino, dessas reavaliações. Assistam o vídeo lá, porque ali eu não falo só disso, tá? Tem muita coisa ali, muita informação que aconteceu, inclusive agora, tá? Na semana passada que eu estou trazendo aqui, que fica muito por baixo dos panos, que ninguém coloca na mídia de TV, sabe? Que fica passando pano para não mostrar a realidade, porque ganham milhões para ficar de boquinha calada, tá? Eu não ganho um centavo, não, de ninguém aí para mim não falar a realidade do que está acontecendo no país e no INSS. Porque eu já cansei de explicar, o INSS é um órgão político. É um órgão que o político que está eleito lá, que você colocar para ocupar uma cadeira, é que vai mandar no INSS. Se você coloca uma tranqueira lá para administrar, é o que nós estamos vendo agora. O INSS vira uma tranqueira. Se você coloca pessoas competentes, vai se ter resultado, porque a pessoa sabe o que está fazendo. Agora você pega a irmã da fulana que foi assassinada, que não tem currículo nenhum, não sabe nada, não tem formação nenhuma, mas porque a irmã da outra vira ministro. Quer dizer, é brincadeira. Você montar um barzinho lá na esquina, por que você não pega um morador de rua e põe atrás do balcão e deixa ele trabalhando no seu bar? Porque ele não tem competência. Agora imagina para dirigir um país, um ministério. Você pegar uma pessoa que não tem formação nenhuma, nem sabe o que está fazendo, e coloca lá porque é irmã de... E aí? Você concorda com isso? A atuação firme do judiciário mostra que os direitos fundamentais, como acesso à saúde, assistência, dignidade, não podem ser ignorados, tá, pessoal? A pretexto de contenção de despesa. Olha aí, ó, a justiça falando com relação... Porque dizem que o pente fino é para encontrar pessoas que estão... que não atendem mais critérios, para encontrar fraude, inconsistência, para equilibrar o sistema previdenciário. E olha o que a justiça falou. A dignidade, para quem precisa de um acesso à saúde, não pode ser ignorada a pretexto de contenção de despesa. Cada decisão favorável, ela representa uma vitória da cidadania. Por que favorável? Porque o direito foi respeitado. Ninguém está falando aqui que tem que dar benefício para todo mundo. Tem gente que, infelizmente, acha que tem direito, mas chega lá, não consegue. O médico sabe que não tem, sabe? E às vezes recorre na justiça e também até a justiça não reconhece. Ninguém aqui é a favor de fraude, ninguém é a favor disso. Mas eu não sou a favor também dessa superficialidade. Olhar na cara da pessoa porque está coradinho e isso quer dizer que a pessoa está bom para trabalhar? E aí? Então, e essas pessoas que têm a pele rosada, então, eles estão ferrados. Eles vão pagar o INSS a vida inteira porque eles estão coradinho. Eles estão rosinha. Aí vai falar, coradinho, tá bom para trabalhar. Pô, como é que pode um negócio desse? E a jurisprudência que eu falei, né? Que a justiça utiliza, por exemplo, doenças graves, progressivas, análises que não são feitas na justiça, direitos à aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, a BPC, sabe? A justiça está atuando, pessoal. Vamos ver até onde, né, a situação do país está séria, tá? O próprio governo está admitindo que se não fizer algo, olha lá, o governo falando que tem... Se não fizer algo, como se nós tivéssemos que fazer, não eles.
Não vai se ter dinheiro sobrando para pagar nada. Nem saúde que nós não temos, nem educação que nós já não temos, nem segurança que nós já não temos. E como o ministro do TCU, do Tribunal de Contas da União, falou, corre o risco da Previdência falir e ninguém receber benefício nenhum, porque não tem dinheiro. E tem gente que acha que eu estou falando bobagem, que eu estou brincando. Tem gente que acha, nós estamos caminhando para falência. Hoje, a dívida interna do país está encostando no PIB, que é o produto. O PIB é o que o Brasil produz. É o produto interno bruto. A dívida está encostando. É como se você ganhasse 1.500 por mês e a sua dívida chegasse a 1.500. E você ainda precisa pagar aluguel, precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa comer. Só que os 1.500 que você ganha por mês, você pagou 1.500 de juros do empréstimo que você fez. E o restante? Cadê o dinheiro para pagar o restante? Você não tem. Então, para quem não tem noção do que eu estou falando, é uma boa explicação. Você paga de juros, por exemplo, para o banco, o que você recebe, mas ainda você não pagou aluguel, você não pagou água, você não pagou luz. Como é que faz? Você vai ficar sem água, você vai ficar sem luz, você vai ser despejado. É o que vai acontecer com o país. O que nós temos de riqueza, as despesas estão encostando. E não vai ter dinheiro para pagar servidor público, não vai ter dinheiro para pagar médico, não vai ter dinheiro para manter nada. É esse o risco. E ainda tem gente que continua votando e aplaudindo, né? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, sabe, é assim, quem não concorda com a minha opinião, eu sinto muito. Eu acho que eu ainda vivo num país democrático onde eu posso expor o que eu vejo, a realidade e o que eu penso. Quer dizer, eu acredito, né? Apesar que parece que nós já estamos numa ditadura, né? Nós vamos pedir a Deus aí que a gente tenha paciência para aguentar isso, que isso passe logo. Tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado, tá, pessoal? Aqui não tem conversa mole, não. Aqui a notícia saiu aí, a gente já pega a notícia atrás, sabe? Trazendo aqui realmente o que está acontecendo, tá? Vocês que estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.